Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui, nosso 6º dia de aula de homilética 1 e 2, é o segundo bloco, as nossas aulas estão sendo gravadas. Falamos há pouco do sermão temático, ou sermão chamado também como tópico, alguns chamam topical, né? Mas o temático é o mais usual. Tudo bem até aí? Nenhuma dúvida, alguma pergunta, meus irmãos? Bom, lembra que no início da nossa aula, na primeira parte, no bloco anterior, nós lemos o Salmo 56? O Salmo 56, poderíamos criar ele e utilizá-lo também, vamos dizer assim, assim como ele tem uma mensagem clara nele, a gente poderia usar o Salmo 56 como um sermão temático? Claro que dá. Mas, pensando agora como... Lembra que lá no Salmo 56 tinha o título que nós até mencionamos? Você concorda que aquele título dava para nós fazermos daquele título um tópico, um tema? Sim. O título, né? Podem ver que na NVI, como eu mencionei aos irmãos, olha só que interessante. Vamos abrir de novo as nossas Bíblias. Salmo 56. O Salmo 56, quando ele vem com aquele título, né? De acordo com a melodia, uma pomba em carvalhos distantes, poema epigráfico davídico, quando os filisteus o prenderam Davi em Gate. Lembra daquele episódio em que Davi vai até a terra dos filisteus e lá ele fica babando, risca as portas da cidade? É esse o episódio. É esse o episódio. Dá uma de louco, né? Exatamente, ele se faz de louco para poder sobreviver. Agora, olha que interessante, irmãos. O Salmo 56, vamos imaginá-lo aqui. Vamos usá-lo agora como um sermão temático. Tudo bem, dá para a gente fazer dele um sermão temático. Dá. Tendo ideia aqui esse cabeçalho, tendo ideia o que esse salmo representa. Agora, a gente está entrando no sermão textual. Perceba que no sermão textual, o Salmo 56, ele combina melhor. No momento em que eu leio o Salmo 56 e explico o Salmo 56, eu posso fazer dele um sermão temático? Posso. Eu posso pegar esse tema, por exemplo, Davi fugindo diante dos filisteus. Davi criando uma estratégia para sobreviver diante dos filisteus. Posso criar esse tema e trabalhá-lo como tema? Posso. Mas você concorda comigo que agora o Salmo 56, diante desse preâmbulo que eu disse a vocês, dessa introdução, como um sermão textual, ele coaduna melhor. Porque no momento em que eu leio o título, no momento que eu lembro da história, e no momento que agora eu venho e leio o próprio texto do Salmo 56, fica muito mais lúcido trabalhar em cima desse texto e criar um sermão em cima desse texto. Eu posso até usar o título e fazer uma citação, como eu acabei de dizer. Irmãos, esse momento foi quando Davi realmente foi preso lá em Gate, pelos filisteus, e quando ele chega diante do governador, ele está ali se disfarçando de louco. Eu posso até fazer esse comentário, mas não entrar muito fundo naquele contexto. E aí eu vou já direto para o texto e trabalho em cima do texto. O sermão textual, ele de fato, ele vai ser o quê? Um sermão baseado no texto bíblico. O sermão temático, nós temos um tema, e por causa desse tema, a gente vai desenvolvendo ele. Já o sermão textual, como o nome já diz, nossos olhos estão voltados ao texto, tá bom? Então, Júnior, leia para nós, por gentileza, meu irmão. Ou melhor, eu vou pedir para a irmã Elisângela ler para nós. Por gentileza, minha irmã. Dá uma folga para o Júnior agora. Sermão textual.
é derivado do texto constituído de uma breve porção da Bíblia. O texto fornece o tema do sermão, limita-se no máximo 3 versículos. James Braga, seria uma sugestão do James Braga. Ele disse para que a gente não fique lendo, por exemplo, o Salmo todinho, que a gente se resuma em alguns versículos apenas. James Braga, é uma recomendação dele. Geralmente gira em torno de 1/2 versículos, de 1 a 2 versículos. Joia. Então, aqui, essas sugestões de 3 versículos, 1 a 2 versículos, são sugestões, tá, meus irmãos? Ó, como eu tinha dito há pouco, o temático é aquele cujas divisões principais se derivam do tema, independente do texto. Já o textual é aquele em que as divisões principais são derivadas de um texto, constituído de uma breve porção bíblica. É claro, essa breve porção bíblica é a sugestão da maioria dos estudiosos de homilética, tá bom, meus irmãos? Então, percebam como muda a estrutura, mas, ao mesmo tempo, deixa o pregador mais seguro. Eu acabo de falar de utilizarmos o Salmo todo, mas não poderia, talvez o irmão fale assim, mas pastor, se eu utilizasse o Salmo 56 inteiro, não vai ficar um sermão muito longo? Sim, pode ser que fique. Por isso que, ao pegar uma porção do texto, você trabalha melhor. Você trabalha melhor ali a ideia que você quer trabalhar. É claro, eu estou dando exemplo aqui do Salmo 56, mas poderia ser qualquer outro salmo. Tá bom, meus irmãos? Ou qualquer outra porção da Bíblia. Tudo bem até aí? Tá bom? Vamos lá. Nesse sermão textual, irmã Elisângela, a ilustração do elefante fica um pouco mais difícil. Porque a história bíblica vai ter que haver com a sua ilustração. Para a irmã encaixar, não dá para encaixar, por exemplo, essa história do elefante no Salmo 23. Sim. Você entende? Dependendo do texto, a gente não consegue encaixar. Não dá liga, né? Não dá liga. No temático, você tem um tema, e dentro daquele tema você já fala, aqui facilita, ou aqui não facilita. No textual, como já tem um texto e nós estamos indo ao texto, dependendo do texto, tem a ver ou não tem a ver. Então, essa sensibilidade, o estudioso, o seminarista, o pregador, tem que ter, tá bom? Essas questões, irmãos, de usarem no máximo 3 versículos, 2 versículos, 1 versículo, guardem isso, irmãos, isso daqui é uma recomendação. Mas a recomendação dos nossos irmãos, elas devem ser consideradas. Mas, ao mesmo tempo, eu digo assim para os irmãos, se sintam à vontade, viu? Eu prefiro um sermão que tenha mais versículos bíblicos, porque o pregador, muitas vezes, ele vai trabalhando mais em cima da Bíblia. Então, eu não vejo nenhum problema em cima disso. É óbvio que no sermão temático, você acaba tendo que usar mais a Bíblia para sustentar o seu tema. O grande problema do sermão temático, irmãos, é porque, olha só que interessante, vamos imaginar que um pastor comece a ir para uma heresia. Ele está pregando tematicamente, tá? Então a igreja dele começa a crescer, ele começa a se tornar uma pessoa muito grande na cidade, muito poderosa, uma autoridade muito grande, ele começa agora a se achar que a igreja dele é a única certa. E aí ele vai criar alguns temas e vai sustentar esses temas a partir de alguns versículos que ele vai encaixar. Isso é perigoso. Então, no sermão temático, ele é perigoso quando a pessoa vai para a heresia. Está entendendo? Porque aí ele diz, Deus me revelou, ou eu tive um sonho, ou nós somos a única igreja verdadeira, e vai colocando textos bíblicos para sustentar agora a heresia deles. Agora, é óbvio, o que esse pregador está fazendo? Está usando um texto fora de contexto. Mas você concorda que até
uma pessoa nova convertida cair em si, já foi enredado pela heresia, tá bom? No textual, a pessoa tem que ler a Bíblia, pelo menos lê-la corretamente. Mas também, se a pessoa não lê-la corretamente, pode ir para uma heresia. É óbvio. Mas é um pouco mais difícil, porque você está lendo a Bíblia. Tá bom? Então, alguma pergunta? Diga, Diego, você levantou a mão? Eu iria perguntar se no textual dá para usar título. Ou... Claro. Lembrem-se, irmãos, que o título não é uma obrigação, tá? Principalmente quando você vai pegar uma porção como um salmo. Pode existirem mensagens que não tenham título? Claro. Mas você concorda que o título facilita para o ouvinte? Mas, ao mesmo tempo, quando a gente já pega uma porção como é o próprio Salmo, que já é uma coisa única, porque você há de convir comigo que, mesmo que o Salmo 19 tem uma certa semelhança com o 119, tem muitas coisas distintas de ambos. Mas vamos imaginar, hipoteticamente, que eu esteja falando do Salmo 19 e não dê título nenhum. Eu vou estar trabalhando sobre alguma ideia. A ideia da palavra de Deus, a ideia da manifestação de Deus. Então, percebam, eu estou trabalhando numa ideia. O título vai me ajudar a ter mais segurança. Mas eu posso não ter um título. Tá bom? Tá? Tudo bem, irmão? Isso vale para qualquer sermão, tá? Para qualquer sermão. Mas vocês concordam que o título, assim como temos o livro no título, e nós mencionamos isso na aula passada, na quinta aula, eu falei que o título dá segurança ao pregador. O título dá segurança ao pregador. Porque assim como ele tem uma ideia principal, ele vai trabalhar em cima dessa ideia. Então, mesmo que ele não tenha um título propriamente dito, ele tem uma ideia, ele tem um propósito. Ele tem um assunto. Tá bom, Diego? Esclareceu, Fiote? Irmã Elisângela, pode perguntar, minha irmã? Não, então, esclarecendo que nem o senhor falou que para esse sermão aquela ilustração não caberia. A minha dificuldade era essa, de entender a ilustração, se através da ilustração eu conseguiria encaixar em versículos bíblicos para mim estar explicando e desenvolvendo o tema, né? Mas agora já ficou bem mais claro. Porque dependendo do Salmo, irmã, não tem como. Por exemplo, vamos pegar o Salmo 56 como exemplo. Salmo 56 até daria quando nós, por exemplo, vamos aqui construir, tá? A gente está construindo que Davi ele teve que criar uma estratégia para se romper das amarras. Sim. Então, essa ilustração poderia mostrar o seguinte: olha, irmãos, mas você concorda que ainda mesmo assim a gente está dando uma certa forçada? Mas ela pode até ser útil, porque Davi, de fato, fez isso. O título dá essa ideia. Mas perceba que a gente tem que explicar todo um contexto. Então, tem vezes que uma ilustração não vai coadunar, não vai casar com alguma passagem. Sim, algumas pessoas, irmã, elas precisam sustentar aquilo que elas querem dizer e elas vão colocando, agredindo o texto bíblico. Eu diria que isso é contraproducente e errado. Se o texto bíblico não está dizendo, respeite o texto bíblico. Entendeu? Por isso que ler a Bíblia, irmãos, é maravilhoso com a igreja, tá bom? Bom, diga, Fabiano. Fabiano levantou a mão? Queria fazer alguma pergunta, Fabiano? Sim, pastor. Eu só queria colocar uma referência. Eu estava lendo aquele livro do pastor Ribeiro, que era tipo um comentário do livro de Hebreus. E ele fala que ali são vários apanhados, vários sermões que ele pregou na igreja que ele congrega. E então ele deixa tudo explicadinho lá sobre sermões expositivos, temáticos. Então é uma sugestão, na verdade, para os alunos que têm um livro ou que queiram comprar. Ele explica muito bem e dá uma explicação maravilhosa aí acerca do tema em destaque.
Sim, sim. Obrigado, viu, Fabiano? O professor Ribeiro, para quem não sabe, ele pregou várias séries de mensagens sobre o livro de Hebreus e depois ele publicou. É como se literalmente ele pregasse mensagens expositivas e aí, como o Fabiano disse, no início do livro ele acaba mostrando qual é a diferença de um textual, de um temático, de um expositivo, né? Mas ele, na realidade, ele fez ali um conglomerado de muitas mensagens que ele pregou sobre Hebreus, ele editou isso e lançou como livro, né? E os irmãos estão gostando bastante. Então fica aí a dica do nosso querido professor Fabiano. Meus irmãos, textual, continua lendo aqui para nós. Então, Beatriz, pode perguntar antes da leitura? Tá me ouvindo agora? Que eu tava Sim, estou te ouvindo. Nesse ponto, o texto do Brodus, né, do livro, ele tá falando que às vezes é melhor, uma parte, né, ele fala que é melhor o pregador falar sem texto do que colocar no texto algo que o texto não está falando. Que pode ser que uma pessoa, né, não leia um texto bíblico, mas fale um sermão bíblico, mas também pode ser que a pessoa pegue um texto bíblico e fale algo que não tem nada a ver. Isso aí. Isso a gente vê muito com pessoas que não estão, que querem falar algo, querem sustentar algo, ou estão enchendo linguiça, né? Literalmente, irmãos, estão falando bobeira. E é por isso que, na aula anterior, eu falei que o pastor Enéas Tonini, ele dizia assim, irmãos, se você tiver que pegar uma comida do freezer e requentá-la e dar aquela comida requentada, o que o pastor Enéas estava querendo dizer? Ele ensinava isso para nós como seminaristas e depois como pastores. Você não está tendo uma mensagem? Está difícil, porque a sua semana foi difícil, você ficou enfermo, não conseguiu realmente preparar aquela mensagem? Ao invés de encher linguiça, dar qualquer coisa, falar um monte de bobeira, pega uma mensagem sua antiga, prega ela novamente. Seja leal com você mesmo, para não incorrer nesse erro, né, Beatriz? E essa dica do Brodus é muito boa também, porque muitas vezes você pode ter um tema e está regado de ensinos bíblicos, do que, de fato, pegar um texto bíblico, né, e, de fato, não comentar o texto bíblico, né? Tá bom? Diga, Fabiano. Só mais uma coisa, pastor. Eu lembrei de um amigo meu, de acordo com o que você estava falando agora, ele falou que ele copiou um texto da internet e ele foi convidado a estar pregando. E ele copiou isso ali e estava no celularzinho dele. Aí era aquelas igrejas pentecostais de muito barulho, de rodopios e etc. Aí ele falou que ele estava meio que destacado e o irmão foi e trouxe ele para rodar e tal. Quando ele foi rodar, o celularzinho dele, o cara bateu no braço dele, o celular voou. Aí quando caiu, foi bateria para um lado, o celular para o outro. Resumindo, ele perdeu a mensagem dele. Aí eu dei uma chamada nele, eu falei, ô meu irmão, que isso, cara? Você comer comida da internet? Eu falei, isso aí é um puxão de orelha de Deus para você fazer seu estudo, fazer suas pesquisas, e não tá comendo algo que alguém produziu. E para piorar, né, Fabiano, ainda nem fez uma cópia à altura, né? Porque se ele pelo menos tivesse estudado, né, ele poderia ainda replicar. Mas você vê que é uma cópia tão, né, de última hora, irmãos. Percebam, irmãos, o púlpito não deve ser tratado assim. A igreja de Jesus não deve ser tratada assim. E a gente tem que se dedicar ao máximo de dar o nosso melhor ao Senhor. Tá bom? Então, continuando aqui, obrigado, viu, Fabiana? Joia. Textual, leia para nós, irmã, agora, para a gente entender bem o que é um sermão textual. Textual. 1. As divisões são sugeridas pelo próprio texto. Cada sugestão do texto é usada como divisão principal. Título: A essência do culto. Romanos 12, 1. Sacrifício vivo. Sacrifício santo. Sacrifício agradável. Conclusão: que é o vosso culto racional. Ou seja, Romanos 12, 1, texto muito conhecido por todos nós. E aí você percebam que, olha o título, a essência do culto. Em primeiro lugar, ele é um sacrifício vivo. Em segundo lugar, é um sacrifício santo.
terceiro lugar, é um sacrifício agradável. O nosso irmãozinho, que foi lá rodopiar, né, irmãos? Percebam, irmãos, que copiou e perdeu o seu celular, perdeu o seu sermão, a igreja ficou sem receber o que ele tinha copiado. Mas, na realidade, foi Deus dando uma lição ali ao irmãozinho. E aí vem até a conclusão. Percebam que aqui o textual, ó, as divisões são sugeridas pelo texto. Eu amo dar os títulos da minha mensagem baseada nos textos, tá, irmãos? Eu amo. Eu fico muito feliz quando as ideias que eu tenho saem do texto, ou do contexto, a ideia central, né? Por exemplo, esse domingo eu trouxe uma mensagem. Confesso para vocês que aconteceram várias coisas na nossa igreja. A avenida estavam trocando os postes e as fiações, então eles não nos avisaram de última hora, não nos avisaram dizendo que domingo teria essa troca, pelo menos eu não fui avisado, nossa igreja não foi avisada, né? E o que acontece, irmãos? Infelizmente tiveram que desligar a luz. E imagina, né? Começamos o culto sabendo que em algum momento a luz ia ser desligada. E todo o nosso multimídia ficou ali sem saber o que ia fazer. Nós estávamos sem um plano de contingenciamento, até porque raramente isso acontece. E resumindo, o título da minha mensagem era José do Egito, poderoso, mas vulnerável. E aí eu usei até que esse momento da falta de energia como uma ilustração da nossa vulnerabilidade. Porque não conseguimos fazer o nosso culto online para quem estava em casa, quem nos acompanha distante, porque simplesmente por causa da energia. E eu confesso para vocês que na hora eu nem lembrei do 3G, 4G, 5G, né? Eu poderia ter ligado o celular e a conta da igreja e ter feito pelo celular, mas não lembrei, irmãos. Imagina, eu estou para pregar, os nossos irmãos do multimídia na hora também não lembraram desse detalhe, e ali a única coisa que o nosso irmão Tomé lembrou de fazer, falou, bom, eu vou gravar aqui pela câmera e vou gravar pelo celular, e eu lembrei de gravar pelo próprio celular, né? Sabe, gravador de celular. Eu falei, bom, vou deixar registrado, depois vou compartilhar no nosso grupo. Graças a Deus, nossos irmãos, o Tomé e os demais irmãos, depois, principalmente o Tomé, montou ali a mensagem e depois publicamos nas redes. Mas o que eu quero dizer com isso? O meu título não foi baseado especificamente num texto, mas foi baseado num contexto, que é a vida de José, que com o dom dele, ele era uma pessoa vista como uma pessoa muito poderosa, mas o dom dele não livrou ele do quê? Da vulnerabilidade. Então eu quis trabalhar trazendo esse despertar à igreja, mostrando que o dom nos leva a ter experiências poderosas, grandiosas, milagres, mas que nós estaremos sujeitos às vulnerabilidades da vida, porque ele interpreta o dom para os seus irmãos, ou melhor, ele passa o sonho para os seus irmãos, mas ele não tem como livrar-se dos seus irmãos, quando os irmãos deles jogam ele dentro de uma cisterna. Perceba, é uma pessoa que tem um dom para enxergar o futuro, mas não teve a força de ser liberto dos próprios irmãos maldosos, né? O que eu quis trazer nessa mensagem? Que o servo de Deus, mesmo que ele seja usado com o seu poder de Deus, ele seja usado como um instrumento do poder de Deus, tem coisas que ele não tem controle. Ou seja, ele pode até fazer com que coisas grandiosas aconteçam, mas tem hora que ele vai ficar com febre. Olha que loucura, né? E saber lidar com essa situação é saber viver as histórias bíblicas, né, irmãos? Pode ver. José, ele tinha essa característica de ser uma pessoa especial, mas ele era vulnerável. Ele não conseguiu ser liberto da esposa de Potifar, nem de Potifar. Ele não conseguiu ficar livre do esquecimento do copeiro. Interessante, né? Mas ele tinha um dom poderoso. Mas e daí? Então, pode ver que a gente vive com isso o tempo todo, né? Então, eu amo, muitas vezes, ter o título, ou seja, a ideia das divisões e do título está baseada num texto. É claro que, no meu caso ali, eu fui para um texto maior, né? Mas a mensagem textual tem
tem a ver com isso, né? As divisões são sugeridas pelo próprio texto. Tudo bem? Até aí? Alguma pergunta? Querem fazer algum comentário? Tranquilo? Diga, Miriam. Pastor, sobre o texto aí, sobre o tema, a gente pode colocar, tipo, quando vai falar da palavra, da mensagem, colocar o mesmo tema que tem o texto da Bíblia, a palavra? Sim, pode, não tem nenhum problema. Você pode ou se basear ou extrair o próprio versículo como seu tema. Ah, sim. Eu até gosto disso, porque eu gosto de extrair, para dar uma leve diferenciação do texto. Mas tem vezes que eu gosto de usar muitas palavras do próprio texto. Então, assim, cada pregador, cada estudioso vai tomar as suas decisões, sabe, Miriam? Eu não vejo problema nenhum, tá bom? Sim, obrigada. Nada. Beatriz, lê para nós agora o 2, por gentileza, filha. Ainda sobre o sermão textual. 2. O esboço gira em torno de uma ideia principal, e as divisões ampliam essa ideia. Ou seja, né, há pouco nós vimos aqui, no 1, que as divisões são sugeridas pelo próprio texto. Agora, o esboço gira em torno da ideia principal e as divisões ampliam essa ideia, né? Ó, Salmo 1:1, né? Lembra? Salmo 1:1. E aí, leia para nós, filha, por gentileza. Título: 3 critérios para a felicidade do cristão. Salmo 1:1. Primeiro, ouvir a Deus, não anda no conselho do ímpio. 2, caminhar com Deus, não se tem no caminho dos pecadores. E 3, ali no caso, né, comungar em Deus, não se assenta na roda dos escarnecedores. Olha que interessante esse título, né? Lembrando do Salmo 1. Bem-aventurado é aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, perceba que aqui, o título, né? 3 critérios para a felicidade dos cristãos. Palavra-chave. Eu posso usar critério, posso usar felicidade. Tudo vai depender do que Deus colocou no coração do pregador. Então, primeiro critério, eu creio que nesse caso aqui caberia melhor a ideia do critério. Primeiro critério, para termos a felicidade, ouvir a Deus. Segundo critério, caminhar com Deus. Terceiro critério, comungar em Deus. Se eu usasse a palavra-chave, e aqui eu estou usando agora a ideia da palavra-chave, só para lembrar do que eu já ensinei para vocês, né? Da oração interrogativa, da oração de transição e das palavras-chave. Lembram? Nós trabalhamos isso nas aulas anteriores, que eu até falei para que você substituísse a expressão oração interrogativa por palavra interrogativa ou frase interrogativa para facilitar melhor a compreensão dos irmãos. Então, se eu usasse a palavra-chave agora como felicidade, 3 critérios para a felicidade do cristão. Qual é a primeira felicidade que você perderá ou ganhará quando você... Aí você pode, né, trabalhar aqui dando uma resposta, né? Aquele que não anda segundo conselhos dos ímpios alcança a primeira felicidade. Então, tudo vai depender do desenvolvimento de cada um. Mas deu para entender agora, meus irmãos, que assim como a gente viu no slide anterior, que as divisões são sugeridas pelo próprio texto, agora o esboço gira em torno de uma ideia principal, e as divisões ampliam essa ideia. Tá bom? Tudo bem até aí, então? Alguma pergunta? Tranquilo? Continua para nós, Beatriz 3. Olha aqui uma outra ideia. 3. O contexto deve ser relacionado e analisado por inferência. Mateus 11:28, um lugar de repouso envolve: primeiro, aceitar um convite, 20. Segundo, se envolver em um relacionamento, a mim. Terceiro, se deixar acolher, todos. Ótimo, olha só, o título é esse. Um lugar de repouso envolve
E aí percebam como, nesse caso, a ideia, né, tanto do seu título quanto da construção, o contexto deve ser relacionado e analisado por inferência. Então, em cima desse texto, essa mensagem foi desenvolvida, tanto o seu título quanto as suas divisões principais, por inferência. Diga, Diego. Pastor, esse tipo de texto, que é o de pregação, que é o textual, com esses exemplos assim, ele pode ser um texto que pode ser usado em cultos no lares e em célula, né? Porque, tipo, vamos supor, você vai fazer um culto no lar com 8 pessoas, 10, 12, que não conhecem a Deus, nunca tiveram nenhum contato com Deus. Se você levar um texto assim, é de mais fácil compreensão, né? Exatamente. A mensagem textual, Diego, ela é muito útil para a gente, literalmente, ensinar a palavra ao ouvinte ou ao irmão, nua e cruamente. Você simplesmente, como eu mencionei, meus irmãos, Salmo 23 nos diz que o Senhor é o nosso pastor e nós somos ovelhas dele, que ele vai nos guiar às águas tranquilas e ao pasto verdejante. Pois é, o pasto de Deus é a palavra de Deus. A grama verde do crente é a palavra. No sermão textual, a gente está dando a grama, sem explicar nada. A gente simplesmente fala, abre a boca e come. Entendeu? Então, agora é claro, a gente precisa fazer uma leitura correta do texto. E aqui a gente não vai pegar um texto muito complicado, né, Diego? Por isso que a gente vai pegar passagens mais claras, bem diretas, porque se você pegar aqui a discussão dos amigos de Jó, aí você mata os ouvintes, né? Se você pegar, por exemplo, Crônicas, fica uma coisa mais complicada. Se você pegar, por exemplo, as taças do Apocalipse, aí vai só gerar dúvida, porque são figuras de linguagem, são profecias repletas de metáforas e figuras de linguagem. Então, fica muito difícil. Então, no sermão textual, ela é útil não só para os cultos nos lares, mas ela é útil nas visitas, é útil também nos discipulados. Você está ensinando a Bíblia, você está lendo a Bíblia, explicando a Bíblia. Você não está enchendo a pessoa de informação histórica, enchendo a pessoa de informação com relação ao original, ao contexto. Você está simplesmente dizendo, olha, eu tenho uma palavra da parte de Deus ao seu coração. E passa. Perceba que o sermão textual, ele é maravilhoso também. Estão entendendo, meus irmãos? Se todas as igrejas que pregam aí de forma, eu diria, principalmente, né, nessas igrejas que se enveredam para tantas práticas de mercado, se eles pregassem textualmente, as pessoas teriam primeiro contato com a Bíblia. Seria maravilhoso. Concorda? A profetada, a profecia, a revelação, o sonho, as trocas, as barganhas cairiam por terra, porque a Bíblia seria trazida em cada culto, em cada reunião. Tá bom? Então, o sermão textual tem essa beleza, viu, Diego? E aqui, mais uma vez, irmãos, muitas vezes, que são ministros leigos, eles podem realmente terem igrejas muito abençoadas simplesmente lendo a Bíblia em cada culto. O pastor muitas vezes não tem um conhecimento teológico como nós estamos aqui aprendendo, uma estrutura homilética, mas ele lê a Bíblia, ele crê que a Bíblia é a palavra de Deus do Gênesis e Apocalipse. Então, ele está pregando todo domingo Mateus, ele lê Mateus 1, lê Mateus 2, explica. É um tipo de sermão textual? É. Nesse caso, acaba sendo aquilo que é chamado de homilia, que é a leitura do versículo e a explicação do versículo ali, simplesmente no texto. A homilia era praticamente isso. Mas acaba sendo também um tipo de sermão textual. A pessoa está baseando ali a mensagem dele no texto, nua e cruamente. Está errado, pastor? Claro que não, meus irmãos. Claro que não. Mas vocês vão de convir comigo que alguns textos fica um pouco mais difícil, como eu mencionei, quando entramos em textos mais complicados, parábolas, profecias, aí precisamos explicar aquele texto, o seu contexto. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Então, continuemos, né? Aqui, ó, agora vamos para os exemplos.
Dê para nós, Bia, por gentileza. Olha que mensagens lindas aqui, meus irmãos. Exemplo de subdivisões. Título: 2 Coríntios 5:21. O Salvador de pecadores. Ele é um Salvador perfeito, aquele que não conheceu pecado. Nunca pecou contra Deus ou o homem. Em João 18:38. Foi intimamente perfeito. Em Hebreus 10, versículos 5 ao 7. Um Salvador vicário. Ele o fez pecado por nós. Levou nossa culpa na cruz, em 1 Pedro 2:24. Morreu para nos salvar dos pecados, em 1 Pedro 3:18. É um Salvador que justifica, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É o meio pela graça, Romanos 3:24. Torna-se nossa justiça mediante a fé, Romanos 5:1. Percebam que aqui nesse exemplo, irmãos, que a gente tem agora, olha só que interessante. Vamos gastar um tempo aqui. Esse sermão, ele está um mix do quê? De duas coisas. Ele tem um título, ele tem um tema, Salvador de pecadores, concorda? Não dá uma ideia temática? Mas ele está baseado em cima de um texto. E as suas subdivisões foram subdivisões que também estão baseadas nesse texto, mas ao mesmo tempo são afirmadas com outros textos. Aqui, aquilo que eu tinha dito para vocês, que é um sermão topical e textual, juntos. Dá para fazer, pastor? Claro que dá. Vocês conseguem ver? Vamos ler primeiro, só para facilitar aqui, eu vou compartilhar com vocês o texto de 2 Coríntios 5:21, só para a gente fazer uma lição de casa bem legal aqui juntos. Olha só. Diz assim, 2 Coríntios 5:21. Olha só. Aquele que não conheceu o pecado, ou melhor, aquele que não conheceu o pecado, vírgula, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Tá bom? Então, agora vamos voltar ao slide. Partindo aqui do pressuposto, ele é um Salvador perfeito, ele é um Salvador vicário, é um Salvador que justifica. Perceba que esse texto que está aqui em negrito, ele sustenta o versículo, aquele que não conheceu o pecado. Pode ver que é parte do versículo de 2 Coríntios 5:21. Ele é um Salvador perfeito, aquele que não conheceu o pecado. É um Salvador vicário. Ele fez pecados por nós, ou seja, ele paga, ele compra, ele nos compra para ele. Ou seja, ele faz essa obra vicária, essa obra de substituição, de troca. Perceba que, mais uma vez, ele cita o versículo do texto. Porque esse sermão é um sermão textual, mas a gente poderia dizer que ele é um sermão tópico-textual. Porque, ao mesmo tempo, ele vai trabalhar nas suas subdivisões, não só o texto, mas ele vai preencher, sustentando esses argumentos do texto. É um sermão textual? Ele é textual. Mas você perceba que aqui o autor, quem constrói esse sermão, ele também está trabalhando um pouco em cima de tópicos, né? Porque ele tem esse tema, e aí ele vem trabalhando de uma forma, eu diria, em equilíbrio. Nunca pecou contra Deus ou o homem, aí João 18:38, foi intimamente perfeito, mostrando que Jesus nunca pecou. Essa ideia aqui não lembra o sermão temático? Lembra? Se nós tirássemos aqui o Salvador de pecados, e se nós trabalhássemos só aqui, não é um sermão temático? Se nós pegássemos aqui essas subdivisões, daria para falar que é um sermão temático. Percebam, irmãos, aqui
como Deus pode estar trabalhando nos nossos corações? Está errado fazer esse sermão? Não, meus irmãos. Porque, ao mesmo tempo, tem aqui um texto bíblico que está sendo respeitado, a interpretação do texto bíblico está sendo respeitada, as subdivisões e as palavras das subdivisões estão baseadas no texto, estão sendo afirmadas por outros textos paralelos, ou seja, é um sermão muito, muito, muito lindo. Um pouco mais difícil de fazer, concordo? Mas dá para fazer. Ó, e aqui, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É um Salvador que justifica. É o meio pela graça. Torna-se justiça mediante a fé. Ficou claro aqui? É esse tipo de sermão textual e esse tipo de divisões? Ficou claro também essa ideia que eu falei sobre o tópico textual? É claro que existem outros exemplos e muitos outros exemplos do tópico textual, tá, meus irmãos? Só estou dando um exemplo. Pode falar, Beatriz. Professor Rai, então, o textual e o tópico, ele não tem aquela aplicação, digamos, ele é só a leitura. Não, não. A aplicação, filha, todos eles vão ter. Aqui, num primeiro momento, só estou trazendo aqui o nosso professor Sérgio. Bom, lembrando que esses slides vieram do professor Sérgio Mascarenha, professor lá do STBnet. Então, ele só está dando exemplos aqui das divisões de um sermão textual. Mas você concorda que aqui a gente pode fazer uma aplicação? Pode. Aquele que não conheceu o pecado. Ou seja, qual é a aplicação? Meus irmãos, o seu Salvador, ele é perfeito. Ele não é imperfeito. Ele não é um Deus de barro, de ouro, de ferro. Ele é o Todo-Poderoso de Israel. Ou você já está aplicando. É um Salvador vicário. Ele se fez pecado por nós. Eu estou lendo o texto, mas aqui você pode trazer, em cada divisão dessa, você pode, dependendo do seu sermão, Beatriz, perceba que aqui esse é um sermão mais estudo, né? Concorda? Então, como estudo, muitas vezes, a aplicação ela é subjetiva. Porque no momento que eu estou ensinando, eu já estou mostrando para eles, né? Ó, Deus se fez pecado por nós. Por isso você não precisa morrer. Ele morreu no seu lugar. Tá entendendo? Então, aqui nesse caso já é um sermão mais voltado ao estudo. Mas nada impede de você aplicar. Nada impede, entendeu, filha? Tem vezes, como eu já disse nas aulas passadas, a aplicação vai ser no final. Que nem nesse caso aqui, daria uma boa aplicação no final. Por isso que o pregador, ele quando está construindo uma mensagem, tem mensagens que mal você lê o texto bíblico, você já consegue fazer aplicações logo de início. Podem ver, Billy Graham, quando ele fazia as suas mensagens, ele praticamente, do início da fala dele ao final, ele vai fazendo a aplicação. Que é evangelismo, né? Entendeu? Então, vai depender muito do propósito do sermão ou da ideia do sermão, tá? Beleza? Mais alguma pergunta, meus irmãos? Tudo bem? Podemos prosseguir? Então, continua lendo para nós. Então aqui já só veio um exemplo do textual. No livro texto tem vários exemplos, tá, meus irmãos? Tudo bem? Alguma pergunta? Bom, agora a gente vai entrar no sermão expositivo. O sermão expositivo, ele é literalmente mais complicado. Ele é o mais difícil. E aí vocês vão entender o porquê. Então, vamos lá. Querido irmão Tomé, dá para ler para nós, Tomé? Vantagens do sermão expositivo. Dá sim, pastor. Por favor. Vantagens. Primeira, é tido como o sermão mais eficiente. Segundo, produz um ensino sistemático à igreja. Terceiro, há uma progressão no ensino. Quarta, aborda mais os textos bíblicos. Quinta, dá maior ideia sobre os contextos, doutrinas, histórias e biografias. Sexto, é o desenvolvimento de uma verdade contida em uma passagem bíblica. Sétimo, gira em torno de uma ideia principal. Oitavo, a maior parte do sermão é tido dele mesmo. Nono,
O pregador é obrigado a tirar as divisões e subdivisões dele mesmo. E a 10ª, esteticamente, terá no mínimo 4 versículos, sem limites. Mas pode ter mais. Mas ele pede para que fique dentro de 4. Irmãos, quando a gente pensa assim, poxa, pastor, só 4 versículos, deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. É normal que nós, estudiosos da Bíblia, quando a gente começa a estudar a Bíblia, conhecer a Bíblia, e mergulhamos em vários autores, comentaristas, no texto original, muitas vezes um versículo você extrai muita coisa de um versículo. Muita coisa. Quando a gente ouve assim, né, eles indicando para que a gente fique em 3 versículos, 2 versículos, 4 versículos, é porque eles estão pressupondo que o pregador vai trabalhar só naqueles versículos. Mas o que eu quero dizer com isso? É possível a gente, de 4 versículos, extrair 4 mensagens? Claro, meus irmãos. Vou dar um exemplo para vocês. Enquanto eu estava nos meus dias de seminário, eu nunca mais me esqueci, ainda não conhecia, mas o professor Zé Carlos, que hoje é pastor lá em Brasília, ele deu muitas aulas para mim, e eu me lembro que um dia ele chegou assim, ele falou assim, irmãos, eu estou assim fascinado com o Dr. Martin Lloyd Jones no livro dele de Efésios. Porque em um único versículo ele pregou 2 sermões lindíssimos. E aí ele estava assim, estupefato, ele estava assim, boquiaberto, ele estava assim, radiante. Ele falou, irmãos, eu não sei como Martin Lloyd Jones conseguiu pregar 2 sermões maravilhosos em cima de um único versículo. Quando eu ouvi isso, eu fiquei assim pensando, uau, o que ele pregou? Quero conhecer Martin Lloyd Jones. Então, notem que quando o pastor, o estudioso, ele começa a mergulhar no texto bíblico, muitas vezes, uma palavra que ele traz do original, só dessa palavra, ou de uma frase, ele extrai muitas coisas. Então, quando a gente vê essas indicações, no mínimo 4 versículos, é que os nossos professores estão dizendo o seguinte, seja profundo nesses 4 versículos. Não quer dizer que você não possa ler um capítulo inteiro, não é isso. Muitas vezes, ao invés de você ler o capítulo inteiro, você faz uma citação daquele capítulo. Porque a sua ideia está baseada num ponto e você está citando o capítulo, você já está passando a ideia para a igreja. Mas tem vezes que aquele texto é um texto tão rico, ele é um texto tão lindo. Quer ver um exemplo, irmãos? O livro de Isaías. O livro de Isaías é um livro tão maravilhoso, que mesmo que você extraia um versículo de um capítulo, vale a pena muitas vezes você ler aquela porção inteira. Porque o profeta Isaías, ele coloca palavras tão maravilhosas, Deus, né, usando Isaías, que vale a pena a gente ler aquele texto completo. Mesmo quando você utiliza, sim, apenas alguns versículos. Tá bom? Então, não se sintam muito presos. Mas voltando aqui à mensagem expositiva. Ficou claro para os irmãos o que é um sermão expositivo, nesse primeiro momento? É um sermão em que nós estaremos indo para uma porção não muito extensa da Bíblia e tentando interpretar essa porção, dando todo o significado pelo qual o texto aborda. Vou dar um exemplo aqui para vocês de uma mensagem expositiva no Sermão do Monte. Vamos abrir lá, vou até compartilhar aqui com vocês Mateus 5:1. Olha só. Vou dar uma ideia só, tá? Para vocês do que é uma síntese do Sermão do Monte. Mateus 5, versículo 1. Vou compartilhar aqui com vocês. Olha só. Mateus 5:1. Jesus, pois, vendo as multidões, subiu ao monte e
tendo-se sentado, aproximaram-se dele os seus discípulos. Só esse versículo aqui, meus irmãos. Só esse versículo. Só nesse versículo aqui tem uma riqueza maravilhosa, que a gente nem consegue, eu diria, numa leitura superficial, a gente não consegue extrair. Por exemplo, o ato de Jesus ter subido a um monte, poderíamos dizer que aqui, esse sermão em que o mestre deu, e notem bem, não é um sermão pequeno, comparado a muitos outros sermões que está em Mateus e nos demais evangelhos, é o sermão mais longo de Jesus, ou um dos mais longos. Percebam que o fato dele estar no monte pode ter uma ideia espiritual aqui. E por que eu estou dizendo pode? Porque o texto não diz. Mas percebam, Jesus vê as multidões e ele sobe a um monte. A ideia do monte para o povo judeu é uma ideia de que, ao subir no monte, Deus fala conosco. Por quê? Vocês vão lembrar. Podem ver que várias coisas acontecem na história bíblica do Velho Testamento no monte. Deus fala para Abraão sacrificar o seu filho num monte. No Monte Sinai, Deus falava ao seu povo. No Monte Horebe, Deus se revela ao profeta. No Monte Carmelo, percebam, o monte é um lugar aonde Deus fala. E aí eu pergunto, será que Jesus aqui não estava querendo dizer aos seus ouvintes, assim como Deus falou no passado, eu agora, Deus, estou falando novamente com vocês? Perceba, ó, eu estou dando aqui só um preâmbulo do que seria uma mensagem expositiva. Tem a ver essa explicação ou não? Perceba, muitas vezes, no momento em que nós fazemos um sermão textual, a gente lê aqui os primeiros 3 versículos e extraímos uma mensagem. Não tem nenhum problema. Mas percebam que no momento da mensagem expositiva, é aquela em que eu tiro uma porção pequena ou um pouco mais extensa e interpreto ela, trazendo dela tudo que ela contém, no seu texto, no seu contexto, no seu original, no momento da revelação. Ou seja, eu mostro vários cenários aos ouvintes, pelos quais um ouvinte agora, ao ler somente esse texto, não estaria enxergando. Perceba que isso é competência do pregador. Então, no momento em que eu comecei a falar do monte, vocês começaram a acender várias luzes, várias lembranças de várias passagens, não é? Não é verdade, irmãos? Porque o monte está mais próximo do céu, tem o monte da bênção, o monte da maldição. Percebam, olha como a nossa cabeça, né, vai clareando. Deus edifica o templo dele em cima do monte. Jerusalém é uma cidade, ou Sião, não sei se você... Bom, vocês vão aprender em geografia bíblica, isso é maravilhoso, irmão. O que é o Monte Sião? Se não, o próprio Monte Sião, o Monte das Oliveiras e o Monte Moriá. A união desses 3 montes é o Monte Sião. O que a Bíblia vai chamar sobre Sião é Jerusalém. Jerusalém, de fato, está edificada em cima desses 3 montes. Olha que lindo. Então, quando o povo ia adorar a Deus, eles tinham que subir ao monte. E aí onde entra essa ideia de onde você estava, você descia e você subia para se encontrar com Deus. Aonde? No Monte Sião. Por isso que Sião, quando é lido no Velho Testamento e até mesmo no Novo, né, estamos indo para Sião. O que é Sião? É o lugar que nós encontramos com Deus, porque Jerusalém estava edificada sobre um monte. Interessante, né, irmãos? Então percebam, ao falar esses detalhes, e aí eu gastar só esse tempo aqui introdutório... Uma ideia expansionista, né? É uma ideia expansionista. Mas não é uma ideia expansionista em cima de iluminações minhas,
de visões minhas em cima de um acontecimento real. Tudo que eu passei para vocês agora são coisas que aconteceram no Velho Testamento. Então, Jesus, possivelmente, ele se ocupou desse momento e ele ainda sobe ao monte, talvez, quem sabe, de propósito mesmo, para deixar essa mensagem maravilhosa, para marcar. E percebam, irmãos, o que é o Sermão do Monte? Mateus 5, 6 e 7, senão a síntese de toda a Bíblia. E tem aquele fato de ele se reunir com Moisés, Pedro, lá no monte, lá, que aparece para ele no monte. Moisés, Elias, né? Lá é o Monte da Transfiguração. É. Ó, mais uma vez. Só que ainda não tinha chegado lá, mas perceba que quando Levi, Mateus, escreve aqui esse Sermão do Monte, ele registra, para ele foi isso que marcou. Pastor, isso aconteceu de propósito, sem querer? Eu não acredito em coincidência, tá, meus irmãos? Eu aprendi com o professor meu do seminário que ele falava, não existe coincidência para o Filho de Deus, existe Jesuscidência. Ou seja, é providência de Deus. Então, só para a gente parar agora e para o último bloco, ó. Então, você viu, ó, eu falei apenas sobre o monte. Aqui já dá uma explanação de 10, 15 minutos. Agora, olha só. E tendo-se sentado. Aí, aqui é muito legal. Como que os reis faziam quando eles iam dar um édito ao seu povo? Quando o rei ia pronunciar algo, ele sentava onde? No trono. Deus, ele está sentado num trono. Jesus não poderia ter feito essa mensagem de pé? Mas por que ele senta? Porque agora o rei estaria falando. O rei falou ou não falou? Maravilhoso ou não é maravilhoso? Meus irmãos, ó, só essas duas ideias aqui, a gente já tem uma mensagem maravilhosa, só do versículo 1, só dessa extração, só disso que eu acabo de falar para vocês aqui. Concorda que aqui já é uma mensagem maravilhosa? Eu estou dando uma síntese, né? Então, quando o rei queria falar ao seu povo, ao seu reinado, ele falava sentado no trono, demonstrando a sua majestade, segurando ali seu cetro real. Aqui no caso, Jesus senta-se no monte. Mateus está dizendo, olha, o rei sentou. E no momento que o rei sentou, seus discípulos se aproximaram, porque o rei vai falar. E ele começa, no versículo 2, e se propôs a ensiná-los, dizendo, e aí começa. E acaba 5, 6 e 7. Percebam, olha que coisa maravilhosa. Como eu aprendi isso? Estudando com a Bíblia, estudando com pastores, me fazendo enxergar esse contexto. Porque, irmãos, uma pessoa ela pode até descobrir isso depois de muito tempo. A mensagem expositiva ela vai extrair todas as riquezas que o texto está contendo. Supondo que aqui tivesse riqueza geográfica, a gente tenta extrair. Riquezas históricas, a gente tenta extrair. Riquezas linguísticas. Por exemplo, aqui, ó, quer ver uma riqueza linguística aqui? Ensiná-los. Pode ver que no texto em original, a gente vai ver que agora aqui Jesus está ensinando eles. Então, nota que cada texto ele vai ter uma riqueza. E a gente não perde nada quando a gente vai ao texto no seu original. Por exemplo, aqui no original, só para vocês terem uma ideia, aqui, ó. E ele passou a ensiná-los. O texto no original aqui é didasco, da onde vem didaquê. Didasco é ensinar alguém, é instruir, é conversar, é doutrinar. Perceba que só aqui, ensiná-los, vem didática. Ele ensinava com didática, da onde deriva-se a palavra didática. Obrigado, Júnior. Perceba que só aqui no didática eu já poderia também falar mais que o ensino de Deus é uma didática sagrada aos seus filhos. Perceba, mais uma riqueza. Mas para isso eu preciso do quê? Do original. Então, notaram aqui riqueza? E olha, e sem contar agora nenhuma outra riqueza, bem-aventurado ou felizes. Vamos ver o que significa bem-aventurado no original. Perceba que só no bem-aventurado a gente gastaria mais 15, 20 minutos falando. Em outras palavras, a mensagem expositiva ela é muito diferente da textual, porque na textual nós leríamos esses 3 versículos, por exemplo,
ou esses 5 versículos, e explicaríamos. Já seria uma bênção? Já. Mas você concorda, irmãos, que no momento em que eu falei para vocês do monte, o coração nosso já começa a lembrar de tanta coisa. E no momento em que eu falo que o rei na hora que eu falo assim, e tendo se assentado, talvez vocês não notaram, mas na hora que eu falei, o rei se assentou, mudou tudo, não mudou? Não é lindo? É isso que a gente extrai da mensagem expositiva, tá bom? Diga, Miriam, para a gente parar aqui nosso bloco, para ir para o último bloco, já passamos até da hora. Só para falar ali sobre, ele ensinava com autoridade, né? Jesus ensinava com autoridade. Aonde está vendo a autoridade aqui? É que o pastor falou aí uma outra palavra, aí no ele ensinava com autoridade, não como os escribas. Sim, claro. Aqui eu pensei que eu tinha falado da autoridade, né? Não tenha dúvida, Miriam. Porque ele falava com autoridade, aí, sim, Miriam, aqui, tem tudo a ver com a autoridade. Agora casou. Ele se assentou. Tá. E ele falou como rei, porque ele tem autoridade. No grego, a autoridade é exousia. Então, irmãos, percebam, ele fala como rei, mas ele fala com quem? Com seus discípulos. E os seus discípulos se aproximam dele. Mais outra coisa. Vamos voltar para um aqui. Os discípulos sempre vão se aproximar dele. Lindo, não? Percebam, o texto a mensagem expositiva, a gente vai trazendo isso. Essas riquezas, que uma mensagem temática muitas vezes passa desapercebida e uma mensagem textual. Pastor, eu posso utilizar esses princípios no temático? Eu posso utilizar esses princípios no textual? Claro que pode. Mas é no expositivo que é a hora. Por isso que a gente mergulha mais no texto. E aí, depois que você mergulha no texto, você tenta trazer agora todo esse texto para o ouvinte, fazendo a ponte. E quando a gente faz a ponte e as aplicações. Tá bom? Meus irmãos, para não ficar muito longo, para a gente fechar, para a gente ir para o último bloco, tudo bem até aí? Compreenderam? Alguma dúvida, pergunta? Não? Então vamos parar para ir para o último bloco, rapidinho? Então vou parar aqui, tá bom?